Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, santos do Senhor, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma devocional, 365 dias caminhando com Deus aqui na Escritura, na oração, devocionais todos os dias para te ajudar nessa caminhada diária, todos os dias com Deus. Então, hoje nós estamos na nossa devocional de número 27. Hoje é 27 de janeiro de 2023 e estamos aqui para mais um momento para a glória do Senhor Jesus. Muito obrigado você, meu irmão, que tem compartilhado os nossos vídeos, você que já se inscreveu no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, faça a palavra de Deus chegar ao maior número de pessoas possível e vamos então adotar todos os dias esse hábito de termos uma vida devocional, porque a nossa alma anseia, deseja, precisa todos os dias desse alimento espiritual. E eu estou aqui apenas lhe ajudando, que as devocionais que eu faço todos os dias, eu gravo aqui e compartilho com você a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá para a nossa devocional de número 27, hoje é sexta-feira, né? É a quarta semana, e nós vamos falar sobre a parábola da rede de pesca. O que significa? O que Jesus quis ensinar quando ele disse que o reino dos céus é semelhante a um pescador que lança sua rede ao mar e ele então colhe várias espécies de peixe, depois ele arrasta para a beira da praia e ali ele seleciona, ele separa os bons peixes, vai para o cesto e os ruins, os peixes ruins, ele lança fora. O que Jesus quis ensinar aos seus discípulos, à multidão, às pessoas que lhe ouviam? Quais os ensinamentos que podemos aprender com a parábola da rede de pesca? Então, nessa parábola, Jesus quer mostrar que o reino de Deus é como uma rede que é lançada, que avança sobre o mundo através da história. A igreja do Senhor, o reino de Deus, vem avançando, vem subsistindo, vem passando por gerações, por um grande período na história. O reino de Deus, o evangelho, o cristianismo, a igreja do Senhor Jesus, durante esse grande período da história, passou por vários momentos difíceis ao longo da história desse mundo. Mas a igreja, o evangelho, Jesus, a sua palavra, sempre subsistiu, sempre sobrepôs a todas essas situações, a todas as perseguições, a todas as tentativas de destruir, de acabar com a igreja e com a palavra, e tentar destruir ou desconstruir o evangelho, a obra de Cristo, quem é Jesus e o que ele fez na cruz e a sua ressurreição, as verdades sobre Jesus Cristo. Sempre houve na história a tentativa de desmerecer a veracidade, a historicidade de Jesus Cristo, de Jesus, das suas obras, dos seus milagres, dos seus ensinamentos, das suas pregações. Mas o inimigo, os imperadores, os religiosos, as autoridades não conseguiram, porque o reino de Deus, como essa rede está sendo lançada no mundo e até hoje o evangelho existe, Jesus Cristo é amado, é adorado,
por um povo a qual ele escolheu e ele chamou para si. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então toda a humanidade está conectada ao propósito de Deus em revelar o reino de seu Filho no final dos tempos. De forma que, de uma maneira ou outra, o Evangelho, Jesus Cristo, será anunciado, de maneira que todas as nações, os povos, ouvirão o Evangelho. Louvamos a Deus por esses meios de comunicação. A internet é um meio poderoso em que Jesus está sendo anunciado, em que o Evangelho está sendo pregado. Então, toda a humanidade, através da revelação natural, como Paulo vai falar lá em Romanos 1, que as coisas que foram criadas revelam, manifestam a existência desse designer inteligente que é Deus, esse Deus triuno, esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A natureza, a revelação natural revela na nossa consciência que existe um Deus. E aí existe também a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, que é a Escritura, que é o Evangelho que foi revelado a nós através de homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. De maneira, Paulo vai falar aos Romanos, que os homens são inculpáveis diante de Deus. Ninguém vai deixar de receber, de alguma forma, a compreensão ou ouvir acerca de Jesus Cristo e do Santo Evangelho. Os homens são inculpáveis diante dessas duas grandes revelações, a natural e a especial. Então, as pessoas que creem nisto, creem nessas verdades, vive à luz dessa realidade. No entanto, aqueles que ignoram a presença do reino dos céus, quando a rede for puxada, responderão ao juízo de Deus e serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que creem no reino de Deus, aqueles que acreditam pelo agir do Espírito Santo nos seus corações, eles recebem a vida, eles recebem a transformação, eles recebem o perdão dos seus pecados, os seus nomes são escritos no livro da vida, não há condenação, não serão lançados no inferno. Mas aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que, quando a rede for puxada, quando o reino, quando o juízo de Deus vier, esses peixes ruins, esses ímpios, perversos, esses ignorantes, adúlteros, homicidas, homossexuais, mentirosos e todos aqueles que praticam o pecado serão lançados no inferno, serão lançados fora, e lá haverá sofrimento, castigo eterno. Por quê? Porque não se atentaram para esse grande dia do juízo de Deus, porque não fizeram conta do reino de Deus, do Evangelho, da oportunidade de tão grande salvação que está sendo estendida por todos os povos, línguas e nações. O juízo de Deus acontecerá na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele virá, ele voltará. E esse juízo será iminente. Ninguém pode mudar o curso da história que já está decretado pelo soberano Deus. Todos os poderosos, todos os ricos, todo ser humano do antigo, de todas as gerações, estarão diante do trono branco. E lá estará assentado com poder, glória e majestade o Senhor Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será Deus, o Todo-Poderoso. E aí, a questão aqui, a lição dessa parábola é que é sobre a indiferença
que alguns podem ter quanto a esse juízo. A indiferença ou a incredulidade de achar que esse juízo não virá, de achar que em nome desse Deus bom, em nome desse Deus de amor, ele não lançará ninguém no inferno. Ele não lançará ninguém na condenação eterna. Ele não lançará nenhum das suas criaturas no inferno. Mas não é bem assim que a Escritura diz. E essa parábola trata exatamente sobre essa realidade. Primeiro, a realidade que o reino de Deus, como a rede, está sendo lançada sobre o mar, sobre o mundo. A segunda realidade é que várias pessoas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho. Várias pessoas têm a oportunidade de virem ao reino de Deus. Então, essa rede virá, esse juízo virá e vai separar aqueles que aceitaram, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que rejeitou, aquele que desconsiderou essa verdade. Haverá um juízo iminente, repentino sobre essas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, que não se voltaram para Deus. Então, essas pessoas, assim como os peixes que estão dentro da rede, não podiam perceber que estão sendo arrastados para a beira da praia, alguns homens não percebem que estão sendo arrastados para o dia do juízo de Deus. Estão envolvidos nos seus prazeres, estão envolvidos em suas paixões, estão correndo atrás de dinheiro, estão correndo atrás de fama, de trabalhos, de riqueza, né? Não que isso em si seja algo má, não é isso, mas o coração do homem não pode estar nessas coisas. Nós precisamos do trabalho, dos recursos, mas nós precisamos entender que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Estão se envolvendo nas suas paixões, nos seus desejos, nos seus prazeres e esquecendo que prestarão contas com o Todo-Poderoso, prestarão contas com Deus, o juízo virá, e essas pessoas, assim como esses peixes que estão dentro da rede, estão sendo arrastados para o juízo, mas não percebem que é tempo de arrependimento, que é tempo de se voltarem para Deus. Eles não creem na terrível realidade do inferno. Há pessoas que até chegam a dizer de maneira equivocada que o inferno é aqui nesse mundo, por causa das doenças, por causa do aumento da violência, por causa de muitos males que há nesse mundo. Garanto a vocês, biblicamente, que o inferno não é nesse mundo. O inferno é um lugar de tormento, de sofrimento eterno, de ausência total de Deus. E a ira de Deus será derramada sobre todos. Será um tormento eterno em que a alma e o corpo sofrerão castigo eterno para todos sempre sobre a ira de Deus. Por quê? Porque não se arrependeram dos seus pecados. Por quê? Porque viveram a sua vida aqui na terra achando que quando morrer tudo se acaba. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Então, eles não acreditam nessa realidade do inferno. Eles rejeitam os alertas graciosos e amorosos de Deus sobre como escapar desse dia terrível. Só Jesus Cristo pode nos livrar desse dia terrível. Só a graça, só o arrependimento por meio da fé em Jesus Cristo é possível nos livrar da condenação eterna do inferno. Ninguém, nenhuma religião, nenhum santo, nem Maria, nem José, ninguém, nenhuma religião, nenhuma autoridade, ninguém pode nos livrar da condenação do inferno. Só Jesus, pela graça e o amor de Deus, está sendo pregado. O evangelho, a porta da graça ainda está aberta, mas é verdade que nem todos virão, mas aqueles a quem o Espírito Santo escolheu, aqueles a quem o Espírito Santo convencer e converter, virão e responderão ao santo evangelho. Então, o inferno é um lugar de tormento
constante, de dia, de noite, por assim dizer. Ninguém sabe se vai haver noite, mas é 24 horas, cada segundo, tormento eterno, constante, não para, onde o corpo e a alma serão castigados eternamente de acordo com a sua desobediência ao Evangelho. Haverá um tormento, um castigo eterno para aqueles que desprezaram o Evangelho. Meu amigo, isso é muito sério. Você cristão, zele pela sua comunhão com Deus, obedeça ao Senhor, caminhe em santidade com Cristo. E você que vai ouvir a minha devocional, que não é cristão, se arrependa enquanto é tempo, confesse o nome de Jesus, se torne um discípulo de Cristo, faça parte dos peixes bons e não dos peixes ruins, porque a rede está passando e o juízo virá. Então, porém, consiste em que no final dos tempos, Deus colocará todas as coisas no seu devido lugar. Os injustos receberão o castigo e os justos entrarão no reino dos céus. Deus vai separar. Ou eu estou no grupo dos injustos ou no grupo dos justos, daqueles que foram perdoados, justificados mediante o sangue, mediante a expiação, a morte de Jesus Cristo na cruz. Ou eu sou um injusto que prefiro viver na rebeldia, agradando o meu próprio coração e fazendo a vontade da minha carne. Eu receberei o justo juízo de Deus. Escolha hoje o caminho que você quer seguir. Ou Jesus Cristo para ir ao céu, ou o diabo para ir ao inferno. A rede está sendo lançada, o evangelho está sendo pregado e o juízo de Deus virá. Confesse o nome de Cristo, permaneça firme no evangelho. Ame Jesus Cristo acima de qualquer coisa e sirva ao Senhor com sinceridade. Caminhando aqui para o final, às vezes a presença do mal nos incomoda e nós temos a tendência de reagir com vingança ou com rancor no nosso coração ou autojustiça. Porém, devemos manter nossa pública confissão de fé, aguardar a nossa recompensa eterna e a divina punição do mal na volta de Cristo Jesus. Não se preocupe, toda injustiça, toda maldade, Jesus Cristo julgará. Não adianta eu, como cristão, querer usar a força do meu braço para me mudar esse mundo. Tudo vai ser julgado no seu devido tempo. Agora, nós cristãos devemos manter o nosso testemunho, a nossa confissão de fé e jamais negociarmos os princípios da palavra de Deus para agradar essa sociedade decaída e depravada do pecado. E aguardarmos o justo juízo de Deus, em que a justiça, o sangue dos mártires será cobrado dessa humanidade que se afasta de Deus e que despreza o santo evangelho. Então, enquanto isso, devemos nos preocupar mais em compartilhar o evangelho da graça de Cristo a todas as pessoas que nos cercam, para que mais pessoas possam se tornar conscientes da realidade da grande separação que Deus fará no final dos tempos. Devemos pregar o evangelho, anunciar, não tenha vergonha, que você não tenha o espírito de covardia, mas de poder. Então pregue, anuncie o evangelho, o máximo de pessoas que você pode pregar. E diga para elas que elas precisam se arrepender, porque haverá uma grande separação, como esse pescador que trouxe vários peixes, mas separou os bons dos ruins. E Deus fará isso, enviará os seus santos anjos e vai separar os bons dos ruins. Que essa palavra esteja no seu coração e que essas verdades da parábola da rede de pesca possam nos conscientizar desse juízo iminente e da necessidade de todos os momentos, todos os dias, se achegarmos mais a Deus e amarmos a sua palavra. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, porque foi revelado a nós o teu reino. Obrigado porque os nossos olhos se abriram. Obrigado por tão grande salvação. Pai, que nós possamos anunciar essa palavra, que nós possamos viver essa palavra e que o Senhor nos guarde, Pai, daquele grande dia. E sim, nós temos a garantia dessa vida eterna em Cristo Jesus. E que aquele meu irmão que me ouve, que o Senhor gere arrependimento, que o Senhor então converta esse coração
para que essa pessoa esteja pronto para esse grande dia. Muito obrigado, Pai, por mais essa devocional, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.